Eu sou o professor Jorge Miguel, professor universitário, onde lecionei muito tempo Direito Penal na Universidade Mackenzie, onde fiz curso de pós-graduação, e procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Estado no Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, ainda em atividade. Hoje, vamos falar sobre Inês de Castro, aquela donzela que morreu assassinada no ano de 1355. Todos os fatos que vamos narrar, vou colocar uma data em que eles aconteceram um pouco antes ou um pouco depois, não mais que 10 anos antes, não mais que 10 anos depois. A data é 1350, em plena Idade Média. Dom Pedro I, filho de Afonso IV, rei de Portugal, Afonso IV, e o príncipe Dom Pedro I, este príncipe casou-se com Dona Constança. A noiva veio da Espanha, era da corte. Quando veio Constança, trouxe com ela também várias damas, auxiliares, secretárias, damas de companhia, entre elas Inês de Castro, aquela que tinha o colo de garça, como se dizia na época, linda. Ela era parente de Dom Pedro I, prima longe de Dom Pedro I, e veio à corte auxiliar Constança, que se casou então com Dom Pedro. Era de se esperar um jovem bonito como Dom Pedro e uma mulher linda. Houve então o namoro, houve então o escândalo na corte. Assim que Dom Afonso percebeu, expulsa Inês de Castro de Portugal e ela volta para a Espanha. Neste tempo falece Dona Constança, morreu moça ainda. Falece Dona Constança, rainha de Portugal, a esposa de Dom Pedro, e este então, com a morte, viúvo agora, com a morte da esposa, busca na Espanha Inês de Castro e constrói para ela um palácio em Coimbra, Santa Clara, perto do rio Mondengo, onde ela viveu até morrer. Ocorre que os filhos bastardos, como se dizia na época, bastardos, apareceram. João, primeiro filho, Dinis, o segundo, e uma garota, Brites. Os ministros dos reis, principalmente 3 deles, ministros furiosos com a possibilidade de Inês disputar o trono e achar então que o filho de Dom Pedro I, Fernando, não seria o autêntico sucessor do pai. Resolvem executar Inês de Castro, achando que seria privilégio da Espanha ter uma espanhola como rainha de Portugal. Os ministros Álvaro Gonçalves, Pedro Coelho e Diogo Pacheco convencem os reis a executarem Inês de Castro. Aproveitando-se Dom Afonso de uma caçada que o filho faz no norte da África, vai até Coimbra com os 3 ministros com o propósito de executar Inês de Castro. Ela pede piedade, pede clemência, mas há a execução. Dom Pedro I retorna, entra em conflito com o pai, trava-se uma guerra civil em Portugal, mas finalmente chega a uma paz convocada pelo próprio pai, Afonso IV. Quando Afonso IV falece, Dom Pedro I assume o poder e agora é sua vez. Quando assumiu o poder, os 3 fogem.
um para a Inglaterra, os 3 ministros, um para a Inglaterra e 2 outros para a Espanha. Dom Pedro faz um acordo com o rei da Espanha de trocar exilados políticos. E, de fato, chegam 2 da Espanha e um não foi possível atingi-lo. Os 2 da Espanha entram presos, amarrados no palácio, e pessoalmente, Dom Pedro, rei de Portugal, debruça ambos no solo e com uma faca retira o coração pelas costas de ambos. Esse ato foi condenado no próprio Lusíadas por Camões, sem julgamento, sem defesa e executado pelo próprio Estado, como se o Estado fosse o próprio rei. Quando Dom Pedro executa sua vingança, é a vez de saudar Inês de Castro, fazer uma memória de lembrança a ela. Desenterra o cadáver, leva para Lisboa, coroa o esqueleto rainha de Portugal, obriga os homens da corte a beijar-lhe a mão, constrói em Alcobaça, no Museu de Alcobaça, em Lisboa, um túmulo para ela e um túmulo para ele mesmo, onde ambos agora estão sepultados. Diz a tradição que em posição contrária de corpos, porque um ao lado do outro, no juízo final, erguendo-se os corpos, a primeira visão será um do outro para recordar o seu amor. Essa é a história de Inês de Castro. No Brasil, vários autores tentaram imitar Inês de Castro de Camões. Basílio da Gama, Santa Rita Durão. O Basílio da Gama é Lindóia, apaixonada por Cacambo, que o padre Balta pede que case com seu filho Baldeta, mas ela prefere a morte e se mata. A Moema, uma índia, apaixonada por Diogo Álvares Correia, o homem do trovão, Deus do trovão, que casa-se com Paraguaçu e leva para Paris para o casamento, e ela, Moema, nadando sobre as ondas do mar, atrás do barco, dizendo palavras e discursos de ofensas a ele, morre afogada. Inês de Castro foi assassinada em Coimbra. Basílio a Lindóia foi aí, buscou a própria morte, se matou no sul do Brasil. E Moema, nas costas da Bahia, buscou voluntariamente a morte. A tragédia de Inês de Castro teve também sucessores, né? Cleópatra, de Shakespeare, Romeu e Julieta, Shakespeare, Dido, a esposa de Enéas, descrita por Virgílio, Abelardo e Heloísa, a Heloísa, até podemos falar no Brasil os romances de Machado de Assis, Capitu, e mesmo Iracema, de José de Alencar. Nós vamos ler o texto. A finalidade do bate-papo, da aula, da palestra, é o texto. Eu não posso falar da beleza da música de Beethoven, dando a biografia dele, dando a história da música, quando foi executada, quantos artistas, qual é o coral. É preciso entrar na música, ler a música, interpretar a música e mostrar a beleza dela. Não se pode dar uma aula sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri, falando só da biografia de Dante Alighieri, um resumo do que ele falou. É preciso mostrar a beleza do texto. Há um trecho de um poema de Fernando Pessoa que ele nos diz o seguinte, vamos tentar interpretar. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. A interpretação desse poema é o seguinte:
O poeta imagina uma dor ou tem a dor, escreve a dor. E nós que lemos o poema não nos emocionamos nem com a dor autêntica, nem com a dor fingida. Eu me emociono com o texto. Há várias pessoas que tiveram tragédia como Inês de Castro, mas a escrita é que deixa Portugal até hoje lembrar-se de Inês de Castro. Até hoje em Portugal, agora Inês está morta, não há o que fazer. Não há remédio para o que não tem solução. A beleza do texto, a beleza e a tragédia está no texto. Nada existe fora do texto. O texto é o que dá o sofrimento, a alegria, a dor, a comédia, o desespero. É só o texto. Um velório absolutamente silencioso não é tão triste. É preciso o texto. Todas as religiões todas as religiões ocidentais estão baseadas na Bíblia. É um texto só. E há mais de centenas de religiões interpretando o mesmo texto. Então é a interpretação de texto que dá a religião. O texto que interpreta. Indizível é sinônimo perfeito de impensável. O que eu não escrevo com palavras, eu não penso. Pensar é falar sem ruído. Já disse isso no outro vídeo. E nós precisamos ir ao texto. O texto que é fundamental para mostrar a beleza, a tragédia de Inês de Castro. O texto está nos Lusíadas, no canto terceiro. É o Vasco da Gama. Camões põe na boca de Vasco da Gama a história. E Vasco da Gama, quando contorna o Cabo da Boa Esperança, na África, logo acima, caminhando-se para a Índia, ele é muito bem recebido no sul da África pelo rei de Melinde. Então lhe dá ânimo de contar a história de Portugal inteira. Conta a história dos reis, dos barões, das guerras, a formação do império, diz do gigante Damastor que encontrou ao cruzar a África e, finalmente, conta a história de Inês de Castro. Essa história que eu acabei de contar para vocês agora, em prosa e não poesia. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele estado de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos de mondengo, de teus sermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com sangue só da morte indigna, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, fosse alevantada contra uma fraca dama e delicada. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido à piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, à morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade de seu príncipe filho, que deixava, que mais que a própria morte a magoava, para o céu cristalino, alevantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos, porque as mãos lhe estava atando um dos duros ministros rigorosos, e depois, nos meninos atentando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade como mãe temia, para o avô cruel, assim dizia: se já das brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm o intento,
Com pequenas crianças viu a gente terem com piedoso sentimento, como com a mãe de Nino já mostraram, e com os irmãos que Roma edificaram. Ó tu, que tens de humano gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a essas criancinhas tem respeito? Pois ou não tens a morte escura dela? Mova-te a piedade sua e minha, pois não te move a culpa que não tinha. E se vencendo a maura resistência, a morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar a vida com clemência a quem pôde perdê-la, não faz erro. Mas se tô assim, merece essa inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na sítia fria ou na Líbia ardente, onde lágrimas viva eternamente. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei se neles achar possa piedade que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, criarei essas relíquias suas que aqui viste, que refrigérios sejam de uma mãe triste. Queria perdoar-lhe o rei benigno, movido às palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que dessa sorte eu quis, não lhe perdoou. Arranco das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali apregou, contra uma dama, ó peitos carniceiros, fero-vos amostrais, e sois cavaleiros? Bem puderas, ó sol, da vista destes teus raios apartar aquele dia, como da ceva mesa de Tiestes, quando os filhos da mão de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria o nome de seu Pedro que ouvistes por muito grande espaço, repetistes. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo foi cândida e bela, sendo as mãos lascivas maltratadas da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas, e perdida a branca e viva cor com a doce vida. Texto, todos eles com a oitava camoniana. A oitava camoniana é uma pausa na sexta sílaba e na décima é um verso decassílabo heróico. E a rima se faz a mesma posição que o autor decidiu. O primeiro verso rima com o terceiro e o terceiro com o sexto. Eles se rimam. O segundo com o quarto e com o sexto, o primeiro com o terceiro e quinto, o segundo com o quarto e sexto e os dois últimos. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto. É a mocidade, é a juventude. Estava lá no palácio de Coimbra, colhendo os doces frutos da mocidade, o campo, o rio, as flores, os filhos ao lado, e a presença, não constante, mas a presença do seu amado, de Dom Pedro. Estavas, linda Inês, posta colhendo seus doces frutos dessa juventude, naquele engano de alma ledo e cego. É o engano, ledo, alegre, como todo jovem, alegre, engano, alegre, mas cego, porque não sabe o que há de vir. Naquele engano da alma, ledo e cego, porque ainda para ela não se anuncia o final tenebroso e trágico de sua vida. Juventude, que a fortuna não deixa durar muito, que os fados, o destino não deixa durar muito. Nos saudosos campos de Mondengo, ali em Coimbra, há um rio, o Mondengo, ao lado do qual o palácio em que ela reside. De teus fermosos olhos nunca enxuto. Alguns autores
Poucos deles interpretam que esse enxuto se refere aos olhos. Olhos enxutos, nunca olhos enxutos. Mas como olhos está no plural e enxuta no singular, eu não posso falar que é uma liberdade poética, como eles dizem. Não, essa interpretação não me convence. Me convence a seguinte interpretação: nos saudosos campos de Mondengo, que é o rio, nunca enxuto pelos seus olhos. Ela chora tanto que o rio está sempre cheio. É uma hipérbole, é um exagero da verdade para produzir uma impressão mais forte no leitor. Esse que é o enxuto. Enxuto é o rio que não está, nunca, pelas lágrimas de Inês de Castro. Aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Uma imagem muito bonita. Ela falava tanto de Dom Pedro, dizia tanto o seu nome, e a vida inteira falando do seu amor, muitas vezes ausente pelas suas tarefas de príncipe, que os montes e as ervinhas, tudo que estava em redor dela, aprenderam o nome de seu namorado, Dom Pedro. Aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Dom Afonso determina tirar Inês ao mundo. É um eufemismo, para não falar assassiná-la, executá-la. Eufemismo é uma suavização de uma ideia forte, rude. Então, tirar Inês ao mundo determina, o rei determina, por lhe tirar o filho que tem preso. Tire Inês do mundo e eu tiro o filho do coração dela, o amor dela cessa. Matando a namorada, matando o amante, eu mato também o amor, crendo que com o sangue matar do firme amor, o amor aceso e o fogo aceso, o rei cria ou acreditava que matando Inês poderia matar o fogo, a paixão, o fogo do amor aceso no coração de Dom Pedro. Que furor consentiu que a espada fina quer dizer, afiada, que furor consentiu, que raiva é essa que consentiu, que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro, essa espada que lutou contra Marrocos, contra o Império de Marrocos, na guerra de Salado, travada 6, 7 anos atrás, agora, antes desse fato. Que furor consentiu que um rei desse, que enfrenta os muçulmanos na África, pode alevantar uma espada contra uma fraca dama delicada. Que furor é esse? Que destrói o Império de Marrocos contra uma dama delicada, fraca e inocente. Traziam os horríficos algozes, os maléficos, os maldosos algozes ante o rei. Quem são os algozes? Já falei. Álvaro Gonçalves, Pedro Coelho e Diogo Pacheco. Esses três, e mais o rei, os três levaram Inês junto ao rei. O rei já estava movido à piedade, já estava convencido que o ato seria ignóbil, o ato seria vil, desprezível, seria um ato abjeto. Ele estava convencido disso já. Camões tirou isso das crônicas do passado, antes, lá da Idade Média. Tirou essas crônicas em que ele mostrava as crônicas do passado, de Rezende, de Antônio Ferreira, mostravam que o rei já estava convencido de que não poderia praticar o ato. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua o persuade. Os três deram a entender ao rei que aquela manifestação, que aquele ato a ser praticado, era um ato que o povo apoiava. O povo estava ao lado dos três. A execução de Inês
era necessária. Para Camões, a execução de Inês foi um ato de amor. Ela morreu pelo amor. O ato de amor dela com Dom Pedro que lhe deu a morte. Na verdade, o fato é político, o fato é de Estado. É uma mulher que poderia ser rainha de Portugal, uma mulher espanhola, e disso Portugal tinha medo. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saída só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos, que deixava, que mais que a própria morte a magoava, para o céu cristalino, levantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos, porque as mãos lhe estava atando um dos duros ministros rigorosos. Normalmente os cristãos, ao fazerem uma prece, um pedido ao céu, mais no passado e agora também no presente, levantam as duas mãos para os altos. Esse ato é um ato tradicional do cristianismo, principalmente da religião católica. Ela não ergueu os braços, ela ergueu os olhos, porque os braços estavam sendo presos pelos algozes, possivelmente prendendo atrás, às costas, para facilitar a execução. E depois, nos meninos atentando que tão querido tinha e tão mimosos, então pensando nos filhos, pensando nos 3 que estava deixando, cuja orfandade como mãe temia, para o avô cruel, assim dizia. Agora vamos ver o discurso de Inês de Castro. Ela vai fazer um discurso pedindo clemência. Ela está fazendo, lembrem-se, ela está fazendo um discurso ao rei, mais do que ao rei, ao avô dos seus filhos. Está fazendo um discurso ao sogro, porque ele estava ligado a ela. E como dizem alguns historiadores, já casados, ocultamente casados, para não revelar o escândalo de ter casado com uma espanhola e filhos, e o perigo de Portugal cair à mão da Espanha. Já estava casado com ela. As ocultas, segundo dizem. Então era o rei, era o avô, era o sogro. Ela está fazendo um argumento para o sogro da seguinte maneira: as feras têm piedade dos homens, principalmente das crianças. Eu estou deixando 3 netos seus. Por que as feras tiveram piedade das crianças? Fera cruel de nascimento e aves agrestes de rapina tiveram dó na história que eu vou lhe contar. A mãe de Nino, Semíramis, foi alimentada por uma ave de rapina, por uma pomba. E os irmãos Rômulo e Remo, que construíram Roma, foram alimentados por uma loba. A ave da rapina tinha dó da criança e alimentou-a no deserto. Semíramis, fundadora do Império Assírio. Rômulo e Remo, crianças abandonadas, foram alimentados por uma loba e edificaram Roma. Se esses animais tiverem dó das crianças, eu espero que o avô dela também possa ter. Nesse texto, Camões praticou um engano histórico. Semíramis não era mãe de Nino, Semíramis era esposa de Nino. E ela continua a fala: e tu? E tu que não é fera? E tu que tens o gesto de homem? É humano matar uma donzela fraca e sem força só por ter sujeitado, só por ter sido conquistada, só porque ter sido o coração, entregue o coração a quem soube conquistá-la, a quem soube vencê-la, a quem soube amá-la. É esse o pecado que estou cometendo? Então, pelo menos, a essas criancinhas tem respeito. Como as feras tiveram. Como as feras tiveram. Mova-te a piedade sua e minha, pois não te
move a culpa que não tenho. Aqui sim eu aceito uma liberdade poética. Ele colocou que não tinha no passado, ela não tinha. Mas ele foi obrigado a colocar o tinha para rimar com minha. Ele é obrigado a fazer isso. E ela continua o discurso. Se vós, ó rei, venceu a gente moura, a gente maura, no norte da África, na batalha de Salado, se vós vencestes os muçulmanos, teve resistência, e a morte tu sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem para perdê-la não fez erro nenhum. Quem sabe dar morte ao invasor, dê também vida a quem não fez nada para perdê-la. Mas, se tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo mis no desterro, na Sítia fria ou na Líbia ardente, onde em lágrima viva eternamente. Sítia era o nome que se dava ao norte da África, toda ela em gelo constante, o polo. E finalmente, Líbia, dava-se o nome de Líbia, o nome da África antiga, onde que se dizia que se queimava, que se morria queimado pelo sol, e que o sol queimava a tudo que aparecia. E ela está pedindo então agora o exílio político, a saída de Portugal, ou para a Europa, ou para a África. E ela continua o discurso. Põe-me onde se use toda a feridade entre leões e tigres. A oração principal aí é: põe-me entre leões e tigres, onde se use toda a feridade, a segunda oração. Por que está dizendo isso? Está dizendo que os animais têm pena das crianças e é onde ela quer levar seus filhos. Põe-me naquele lugar. Põe-me entre onde se use todo o sofrimento, toda a desgraça, entre leões e tigres. E lá, entre leões e tigres, eu vou ver se eu consigo piedade, porque não estou encontrando piedade entre peitos humanos. Ali, lá entre leões e tigres, lá na África, ou lá em cima no norte da Europa, ou mesmo na Ásia, eu vou criar essas relíquias suas. Quem são as relíquias dele com que ele está falando? Seus netos. Vou criar as relíquias suas, seus netos que aqui viste. Colocando o verbo no passado perfeito, netos que aqui viste, Camões está dando a entender que as crianças estavam assistindo a cena e agora foram recuadas para não ver o assassinato e a tragédia. Essas relíquias suas que aqui viste, que refrigério seja de uma mãe triste. Essa oração tem valor de final, para que, põe-me, essas relíquias suas que aqui viste, põe-me ali, que elas, as crianças, sejam um refrigério, sejam um consolo de uma mãe triste. Põe-me lá, para que elas possam ser o consolo de uma mãe triste. Queria perdoar-lhe o rei benigno, já estava movido à piedade, movido às palavras dela, convencidos a dar o perdão, a dar o indulto, a pelo menos não executar. Mas o pertinaz povo e seu destino, povo em nome daqueles três. Os três algozes falavam que estavam em nome do povo executando a tarefa. E seu destino, não perdoou seu destino, os fados, a fortuna, a nossa trajetória. Aquele cego que estava no campus de Mondengo sem saber o que ia acontecer, o destino. Mas o pertinaz povo e seu destino, que dessa sorte quis que assim fosse, não lhe perdoou.
arranco da espada de aço fino, afiada, os que por tal feito apregoam, contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e sois cavaleiros? O rei queria perdoar, mas o povo assim não quis. Arranco da espada de aço fino, afiada. Camões para o texto, é Vasco da Gama que está falando, ele para e ele entra na história. Isso ele faz sempre nos Lusíadas. Quando ele está contando alguma coisa, é como se ele não ficasse tranquilo com a história, ele entra na história e diz: contra uma dama, ó peitos carniceiros, fero vos amostrais e sois cavaleiros? É contra uma dama que se mostra ser herói, valente, atrevido? É contra uma dama, peitos carniceiros, e sois cavalheiros? É assim que se é cavalheiro? É assim que se é gentil? Contra uma dama, matando uma mulher indefesa? Há uma história contada pelos poetas gregos, lá atrás, século IV e V a.C., em que Tiestes comeu um banquete oferecido por Atreu para se reconciliar de uma briga. A briga foi que Atreu, irmão dele, irmão de Tiestes, roubou a sua esposa, Európe. Roubou a esposa. E Tiestes, então, roubando a esposa de Atreu, fez inimizade com o irmão definitiva. Mas houve uma reconciliação. Atreu ofereceu um banquete para Tiestes, para reconciliar. Terminado o banquete, Tiestes percebeu que havia comido seus próprios filhos. Essa foi a vingança. E diz o poeta, lá na Grécia Antiga, que o sol se escondeu de pavor. E Camões está pedindo a mesma coisa aqui, que o sol se esconda a tamanha tragédia. Bem puderas, ó sol, da vistas destes, teus raios apartar aquele dia. Vós, ó côncavos vales, que pudesses a voz extrema ouvir da boca fria, quando ela morre, ela diz D. Pedro, ela diz Pedro, e esse Pedro recoa-se no eco, e até hoje, o nome de seu Pedro que ouvistes, por muito grande espaço, se repete, grande espaço, ou seja, por grande tempo, temporal e geográfico, muito tempo, no espaço e no tempo delimitado pela história. Se repete constantemente, Pedro. É o eco que até hoje é eco em Portugal e nos países que conhecem a língua portuguesa e a história de Portugal. Assim como a bonina é uma flor do campo, uma flor branca, muito frágil. Toda essa flor de campo que nós vemos branquinha é chamada em Portugal de bonina, aqui no Brasil também, com várias denominações. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi cândida e bela, imagina uma bonina que já é frágil, cortada antes do tempo. Sendo as mãos lascivas maltratadas da menina que a trouxe na capela, as meninas, quando colhem as flores, elas não têm cuidado, relaxadas no trato, de qualquer jeito levam as flores para a capela. Capela é em sentido de grinalda, de festão, de buquê de flores. Assim, sendo as mãos lascivas, essa flor da mão lasciva maltratada da menina que a trouxe da capela, o cheiro traz perdido, a cor, o cheiro dessa flor é perdida, e a cor murchada, tal está, assim está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas do rosto que são vermelhas, secas, e perdida a branca e viva cor com a doce vida. Eu tive o atrevimento de, no quintal da minha casa,
colher uma bonina. Essa aqui. Faz 2 horas que eu colhi essa bonina. Ela está como Camões está descrevendo. Texto bonito que dá o término de Inês de Castro. Uma musicalidade perfeita que vale a pena você ouvir outra vez para terminar a palestra. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo foi cândida e bela, sendo as mãos lascivas maltratadas da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta, pálida donzela, secas do rosto as rosas, e perdida a branca e viva cor com a doce vida. Obrigado.